Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Renato Reis, sou o professor de Sociologia de vocês e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro da segunda série do ensino médio. O título desse capítulo é Sociologia Clássica. É um clássico da sociologia. O que é mais estudado, o que é mais visto da sociologia. Nós podemos aí iniciar esse capítulo falando um pouquinho da importância da sociologia, né? Por que a sociologia existe? Qual é a sua importância para que vocês estejam em casa agora vendo essa videoaula? Pois bem, a sociologia é o estudo da sociedade. A gente sempre bate nessa tecla. O estudo dos processos, dos fenômenos sociais que ocorrem na nossa sociedade. Sociedade nada mais, nada menos, caracterizada como a associação de indivíduos. Uma sociedade é composta por uma pluralidade gigantesca, por diversidade cultural, por diversos pensamentos políticos, por diversas questões políticas, sociais, civis. A sociedade ela engloba uma gama de questões. E estudar a sociedade é um fato muito necessário para que a gente possa entender, compreender como as coisas surgem, como as coisas acontecem e para onde essas coisas podem vir a nos levar. Pois bem, o Covid-19, que é considerada aí hoje uma pandemia, com toda certeza vai ser estudada pela sociologia daqui a um futuro muito próximo, se já não está sendo estudado agora. Por quê? Porque ele causou uma crise econômica no mundo através do sistema financeiro ao qual nós vivemos, o sistema capitalista. Então a sociologia também vai embarcar nessa onda e também vai estudar, também vai poder caracterizar quais são os impactos causados pelo Covid, pela pandemia, por essa crise no mundo inteiro e de diferentes formas. Bom, a sociologia, ela prega por um estudo científico, ela é uma ciência. Então, ela ignora o que é considerado senso comum. O senso comum deve ser levado a cabo na concepção da sociologia. O que é o senso comum? Senso comum nada mais, nada menos do que aquele pensamento próprio da maioria das pessoas, porém um pensamento sem uma base teórica, sem uma base conclusiva, experimental. Esse senso comum, muitas vezes, está enraizado junto com preconceitos, junto com discriminações. Por isso, o senso comum não é tido como um fenômeno interessante para se colocar cientificamente. O senso comum ele deve ser ultrapassado. E é para ultrapassar o senso comum é que a ciência que estuda a sociedade, a sociologia, existe. Dentro da sociologia também é estudado diversas outras questões, como o processo de socialização, que é esse processo ao qual todos os seres passam desde que saem do útero da mãe até o fim da sua vida. Todos nós passamos por um processo de socialização. Também estuda a comunidade, estuda a cultura, estuda a política, estuda as instituições sociais, as regras morais, as regras éticas, a criminalidade, enfim. A sociologia ela pode abarcar diversos temas super importantes que estão colocados aí no livro de vocês nesse capítulo. A sociologia tem como principal nome em seu início, e é considerado o seu pai, o sociólogo francês Auguste Comte. Auguste Comte ele traz num primeiro momento o nome de física social para a sociologia. Física social por uma razão. Ele era um positivista. Os positivistas são aqueles que acreditam que através da razão, da racionalidade, das experimentações, podem chegar a conclusões, a verdades absolutas sobre todas as questões. A ordem e progresso, por exemplo, é um lema que está na nossa bandeira e é um lema positivista. Auguste Comte era um positivista. Então ele pegava esse debate de razão, de racionalidade para se chegar a verdades absolutas e tentou então com isso colocar na sociologia, que antes, como eu falei, foi nomeada por ele a nomenclatura de física social.
Ele acreditava que, através dos seus estudos da sociedade, ele poderia chegar a conclusões acerca dos fenômenos sociais e, assim, padronizar uma forma de vida em todo o mundo, uma forma de vida que fosse boa para as pessoas. Obviamente, com o passar do tempo, isso foi caindo por terra, porque nós temos a noção hoje de que a sociologia ela não pode trazer respostas absolutas e verdadeiras para o mundo inteiro acerca de fenômenos distintos. Quando nós estudamos sobre a religião, né, e a forma como a ética religiosa é imposta, colocada na sociedade brasileira, nós chegaremos a respostas sociológicas sobre ela. Porém, essas mesmas respostas serão diferentes, serão cruzadas com respostas de outros países e nós veremos que são diferentes. Nós não podemos dar as respostas sobre um fenômeno que acontece no nosso país para um fenômeno que acontece em qualquer outro lugar. Tá? Por essa razão, com o passar do tempo, essa ideia de física social como uma necessidade de se chegar a uma verdade absoluta sobre os fatos cai por terra. E aí surge o nome sociologia. Para finalizar, Auguste Comte, ele traz uma lei, né, uma teoria aí, que é a lei dos 3 estados. Para ele, a história da humanidade passou pela explicação através de 3 estados distintos. Primeiro, o estado teológico e mitológico, que era onde, no mundo todo, as explicações eram através dos deuses, dos mitos, das questões sobrenaturais. Por essa razão, então, vamos pegar aí o exemplo da Grécia Antiga, tá? E anteriormente à Grécia Antiga, quando, por exemplo, um raio caía em algum lugar, e aí as explicações vinham através de narrativas míticas, né, mitológicas, sobre Zeus, que era o responsável por esse fenômeno que hoje a gente entende que era um fenômeno natural. Por essa razão, então, Auguste Comte traz a ideia de estado mitológico ou estado teológico. Pois bem, com o passar do tempo, o surgimento da filosofia, né, ajuda bastante também nessa modificação, surge o estado metafísico, onde as respostas mitológicas e as respostas religiosas já não mais esclareciam, já não mais eram aceitas pelos filósofos, pela maioria das pessoas, né, por aqueles que pensavam a sociedade. Então, por essa razão, surge aí o estado que é chamado de metafísico. O estado metafísico é um estado onde as pessoas tinham explicações além da física, além daquilo que era mitológico, mas também não eram ainda explicações científicas, porque ainda não existia a ciência da forma que a gente entende a ciência moderna atualmente. Com o passar maior ainda de tempo, surge o estado ao qual nós vivemos hoje, que é o estado científico, o estado positivo. Para Auguste Comte, o estado positivo, o estado que nós vivemos hoje, é quando todas as questões podem ser explicadas através da ciência, através das experimentações. E ele então diz que, a partir daí, a ciência, a razão, ela é a principal fonte de esclarecimento das questões do mundo. Bom, passamos agora então para falar sobre os 3 filósofos clássicos que a sociologia traz no livro de vocês, né, nesse capítulo. Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Émile Durkheim, filósofo e sociólogo francês que traz como principal teoria os fatos sociais. Émile Durkheim era um positivista, assim como Auguste Comte. Porém, ele entendia que a explicação daquele fenômeno que ocorria naquele determinado lugar não explicaria o fenômeno em todos os lugares, possivelmente. Mas ele embarca nessa onda e faz aí o seu conceito de fatos sociais. Para ele, as questões coletivas influenciam nas questões individuais. Então, os fatos sociais nada mais, nada menos são os costumes, os hábitos, né, os valores, as regras,
que existem, as leis que existem na nossa sociedade, que são criadas pelo homem. E essas questões que são de uma sociedade, que são coletivas, elas influenciam nas ações individuais dos seres. Então vamos lá, quando vou utilizar o exemplo de um casamento. O casamento é uma instituição que foi criada pelo ser humano. As pessoas não nascem para casar. Nós nem sabemos disso quando a gente está nascendo. Porém, com o passar do tempo, as pessoas começam a falar sobre casamento porque é uma instituição comum, a instituição que vai trazer aí, de certa forma, uma família ao qual você pertence. Então, com o passar do tempo, você é coagido, você sofre uma das características dos fatos sociais, que é a coercitividade, a imposição da sociedade para que você também um dia case com alguém. Essa outra característica que a gente pode colocar também dos fatos sociais, é a exterioridade. O casamento é uma instituição que já existe antes do nosso nascimento. Quando eu nasci, essa ideia de casamento já existia. Então, mais uma característica, além da coercitividade, é a exterioridade. E, por fim, a generalidade, que é outra característica dos fatos sociais para Émile Durkheim. Ela serve para todas as pessoas que estão na sociedade ao qual você vive. O casamento ele é imposto para mim, assim como ele é imposto para vocês, assim como ele vai ser imposto para todas as pessoas, de uma forma geral, obviamente, existem exceções, mas de uma forma geral ele vai ser imposto para todas as pessoas que existem. E mesmo se você não quiser casar, você vai sofrer uma coercitividade, uma coerção para casar, ok? Se você não casar, você não vai estar ferindo nenhuma questão da lei. Mas, às vezes, os fatos sociais podem estar ligados à questão da lei. Por exemplo, a utilização de roupa. Para ele também é um fato social. Mas se eu não utilizo roupa, eu posso vir a ser preso por estar desacatando uma lei. Beleza? Outro sociólogo, Karl Marx. Karl Marx já era um materialista histórico. Para ele, as questões do mundo, tudo o que nós temos hoje, elas são caracterizadas e explicadas através da luta de classes, da luta entre uma classe social com outra classe social. Uma classe social que é dominada e uma classe social que domina. Uma classe social que é explorada e uma classe social que explora essa outra. A história da humanidade é a história da luta de classes na concepção marxista. O materialismo histórico traz isso. A história da humanidade ela não é uma história, uma receita de bolo, não é dada, não acontece por acaso. Acontece, ela é feita através dos desejos, dos anseios, e da exploração do trabalho alheio, ok? Por essa razão, a luta de classes é o ponto principal, onde os proletários, os explorados, os trabalhadores, eles, na sociedade capitalista, servem como mão de obra para os burgueses, os donos dos meios de produção, os exploradores na concepção marxista. Esses proletariados são maioria no mundo. Porém, não são eles que dominam economicamente, socialmente, culturalmente a sociedade. E sim, os burgueses, que são minoria. Porém, eles detêm aí os meios de produção, o que vai trazer dinheiro, lucro, e assim eles detêm o poder econômico, assim eles também conseguem, através dos meios de comunicação, através da alienação do trabalhador, que os meios de comunicação causam, através da alienação desse trabalhador que não tem tempo de pensar como ele é explorado. Então, assim, os burgueses mantêm o domínio, a sua elite em cima da maioria da população, ok? Karl Marx é o pai, por essa razão, do comunismo e do socialismo. Ele cria aí uma tese, de modificação do sistema. Ele era contrário ao sistema capitalista. Por fim, Max Weber, que é colocado aí como um sociólogo compreensivo, da sociologia compreensiva. Na sua concepção, nós deveríamos compreender o que está acontecendo socialmente falando, para a gente, assim, poder apenas estar de uma melhor maneira em sociedade. Por essa razão, ele cria a questão da ação social.
Ao contrário do que pensava Émile Durkheim, onde fatores coletivos influenciam na ação individual, Max Weber acreditava que fatores individuais influenciavam nas ações coletivas. Por isso, a ação social nada mais é do que o comportamento individual através de ações ao qual esse indivíduo vai pensar ou não como fazer. Por exemplo, ele divide em 4 tipos: ação racional em relação aos valores, ação racional em relação aos fins, ação tradicional e ação afetiva. A primeira, a ação racional em relação aos valores, está diretamente ligada às ações em que o indivíduo tem, racionalmente falando, em relação à sua moral, ao seu valor moral. Por exemplo, quando eu cedo um lugar que não é preferencial no ônibus para um idoso. A ação racional em relação aos fins é uma ação racional do individual, do indivíduo, ao qual ele pensa em um objetivo final. Ou seja, por exemplo, estudar. Eu estudo porque eu penso num fim, em ter conhecimento, ou então em passar em algum concurso, enfim. Ação tradicional é uma ação que está ligada à tradição e não necessariamente ela é racional. Ela não é racional, inclusive. Ela é tradicional. Então, quando eu passo em frente a uma igreja católica e eu, sendo cristão, faço o sinal da cruz. Então, tradicionalmente, eu faço esse sinal e nem raciocino o que estou fazendo. E, por último, a ação afetiva, que está ligada diretamente à ação através da sua emoção, da sua afetividade com o outro. Por exemplo, se o meu filho cai numa piscina, eu não sei nadar, eu mesmo assim pulo na piscina porque eu só penso em salvá-lo. Eu não tenho uma racionalidade naquele momento. Essa é uma ação afetiva. Lembrando, para finalizar, que outros conceitos, tanto de Max Weber como tipo ideal, como poder, dominação, quanto para Émile Durkheim, como consciência coletiva, como solidariedade mecânica orgânica, como Karl Marx também tem de ideologia, tem de sistemas políticos, tem sobre diversas outras questões. Esses outros temas também devem ser estudados por vocês, ok? Por fim, agradeço a atenção de todos e todas. Mandem qualquer dúvida, qualquer questionamento para o meu e-mail renato.reis.filo.socio@gmail.com. Aguardo vocês no próximo vídeo aí e aguardo também as mensagens e os comentários por e-mail. Grande beijo, tudo de bom. Até a próxima. Fui!